Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico. Esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Se você nos acompanha por aqui, você sabe que especialmente esse espaço é destinado à lição de juvenis. Lição essa que tem como tema central desse segundo trimestre, que diz o seguinte: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo seu reino. E chegamos dessa forma até a lição de número 7. A lição número 7 tem um tema importantíssimo para a vida cristã. Diz assim: posso jejuar e orar. Essa, esse é o título da lição de número 7. Posso jejuar e orar. E a lição nos mostra três objetivos. O primeiro, mostrar que Jesus é nosso exemplo de oração. Objetivo número 2, explicar que precisamos orar sem cessar. E objetivo de número 3, compreender a importância do jejum. Como eu sempre digo, esse espaço aqui é o espaço das dicas pedagógicas, né? Mas aqui no canal desculpe, vocês podem perceber que existe um momento da aula em si, onde os professores vão abordando cada tópico da lição. Dito isto, estou aqui também com meu amigo e irmão Lucas Vitor. A parte do senhor Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos, muito bom estar aqui. Amém. Lucas, que dica você traz aí para os nossos professores e alunos para essa lição de número 7? Amém, graças a Deus. É, Primeiro, eu tenho a dizer que esse tema que será trabalhado é riquíssimo, é muito importante, né? Um tema, assim, fundamental, basilar, muito necessário para os nossos dias, né? Não apenas para os juvenis, né? Mas para, de forma geral, para todo crente, mas você tem a oportunidade de poder ministrá-lo, né, em específico para a classe de juvenis, né? E uma temática muito boa de verdade. E como essa temática também vai tocar aí na questão do jejum, eu pensei que o professor nessa aula poderia trabalhar um jogozinho, né, chamado Verdade ou Mito, né? Que o propósito é que você, professor, você declare uma sentença, não é? Ou, não sei, escreva uma frase, né? E você pergunte aos seus alunos acerca disso que foi dito. Isso é verdade ou isso é um mito, né? Isso é verdade ou isso é uma mentira, né? Então, existem vários mitos, né? Digamos assim. Por que que eu estou falando a palavra mito? Porque são alguns pensamentos recorrentes, às vezes, na mente de um juvenil ou de algum irmão ou irmã da igreja que às vezes reproduz essa fala, mas que não necessariamente é verdade, né? Não necessariamente corresponde à realidade bíblica. Então, a ideia é que você traga nessa pequena brincadeira vários mitos acerca da oração e do jejum. E você questione os seus alunos se para eles isso é uma verdade ou se isso é um mito. E o interessante, o ideal é que você faça isso logo no começo da aula, para que você possa perceber qual é a ideia que os seus alunos têm acerca da oração e do jejum. E mediante a essa percepção inicial, você possa ir quebrando isso durante a aula, ao longo da aula. Então, você vai fazer esse jogo aqui no começo da aula, vai ter mais ou menos a perspectiva que o seu aluno tem sobre oração e jejum, e ao longo da aula, se ele tiver algum pensamento equivocado, né, você pode ir quebrando isso, né, através da ministração no restante da aula. Então, eu até elenquei aqui, anotei alguns mitos que às vezes a gente escuta sobre oração e sobre jejum. E você pode trazer esses e pode trazer outros também, você fica a critério, né? Você fica bem à vontade, professor, para poder trazer outras, né? Um deles é assim: existe um tempo ideal padrão de oração para que Deus responda, né? Que existe é a ideia de que existe um tempo, eu preciso orar uma hora, né? Digamos, né? Eu preciso passar aquela uma hora ali de joelhos, e se eu não passar esse tempo, é o tempo ideal. Se eu não passar, eu não sou crente, eu sou um crente muito, muito meia boca, eu não.
Deus não vai responder porque eu não bati ali aquela meta. Eu preciso orar 2 horas, eu preciso orar 1 hora. Isso é um mito, tá certo? Deus responde orações longas e pequenas, né? Então, e nós precisamos orar sem cessar, né? Não apenas ter um tempo, mas estar todo momento orando. Então, esse é um mito. Outro que eu coloquei aqui também é orar bem é usar palavras difíceis, né? Esse às vezes não é dito, mas é feito, né? Às vezes tem gente que só ora, né? Meu Deus e meu Pai, né? Aquela coisa toda, né? E às vezes o juvenil, o jovem, o adolescente, ele pensa que só vai ser ouvido por Deus se ele tiver esse tipo de performance, né? Na oração. É outro mito que você pode trazer, professor, na sua aula. Outro também muito recorrente, esse acho que é muito falado quando a gente fala sobre jejum, jejuar é apenas ficar sem comer. Jejuar é apenas ficar sem comer. Para jejuar, eu preciso só não comer nada e pronto. E seguir com a minha vida. É quase uma dieta, né? É passar fome, né? Então, veja que isso aqui é um mito, isso aqui é extremamente recorrente. Então, às vezes, o seu aluno pode pensar que está jejuando, às vezes nem está, ele está só passando fome. E não necessariamente jejuando, né? Porque ele não faz mais nada, ele só não come, mas a vida dele permanece a mesma. Ele só não comeu, mas ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não faz nada, né? Só não comeu. Veja que é um mito, mas é um pensamento um tanto recorrente, às vezes, no nosso meio. Outro deles é preciso jejuar o dia todo para que Deus receba. Não necessariamente você tem que jejuar o dia todo, né? Mas às vezes na mente do aluno, né, na mente do adolescente, ou até às vezes até algum irmão que diz isso, né? Deus só recebe se eu passar 24 horas jejuando, né? Sem comer, sem beber, sem nada, sem comer nada. E às vezes não é assim, não é dessa forma, né? Outro que eu coloquei aqui só para nós encerrarmos, né? Se eu não tive uma resposta imediata ou uma resposta rápida, Deus não recebeu ou não aceitou a minha oração. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. A gente ora, né? E Deus não é obrigado a responder naquele momento ali. Né? E às vezes o adolescente mesmo, eu digo porque às vezes eu lido com adolescentes, né? Então a gente às vezes eles oram e acham que, poxa, Deus não me atendeu agora, né, nesse momento. Então, eu estou desqualificado, Deus não recebeu a minha oração. Né? Então, perceba que isso é um mito, às vezes não verbalizado, mas vivido na prática. Então, o professor pode trazer esses vários mitos no começo da aula e ele vai perguntando aos seus alunos: essa frase é mito ou é verdade? Isso aqui é mito ou é verdade? E você vai vendo o que, que seus alunos vão responder. Né? Se eles acreditam que isso é uma verdade, ou se eles entendem que isso é um mito, né? E baseado nisso, após esse primeiro momento, você vai, querido professor, ministrando o restante do conteúdo da aula, né, explicando oração, explicando jejum, explicando como faz, como não faz, né, as várias orientações e vai ir tirando essa nebulosidade da mente, né, que às vezes existe aí na cabeça do nosso jovem, né, do nosso adolescente que está na nossa classe lá, né, e eu acredito que vai ser um momento bem legal, bem divertido para vocês, se vocês aplicarem essa dinâmica, lembrando, é muito importante ser na introdução da sua aula, tá certo? Ser na introdução, como introdutório, tá bom? Amém, Lucas. Que dica. Eu vou dizer a palavra que está aqui na minha mente quando você começou. Que dica divertida. É divertida e com conteúdo, né? Então, eu acredito, professor, que vai ser. Utilize essa dica. Se você não não conseguir nesse formato, mas eu acho que o formato é tão simples que qualquer pessoa consegue adaptar na sua sala. Então nem precisa de grande esforço para tentar mudar ou adaptar. Aplique na sua sala, que vai ser muito divertido e vai ser muito informativo, esclarecedor, né, para os seus juvenis. Complementando, a minha dica vem complementando a de Lucas à medida que ele foi falando, eu fui percebendo que a minha dica vai complementar a dele. Se a dele vai ser usada no início da aula, a minha vai ser usada ao final da aula. Ao final da aula, após eles terem feito esse exercício, terem aprendido e compreendido o que é oração em jejum, convoque eles a fazerem um jejum durante a semana
Convoque eles a fazerem uma semana de oração até a próxima escola dominical. Convoque eles para orarem por um determinado tema. Você eu até pensei aqui, você pode fazer uma caixinha, levar para essa aula, ao final da aula, eles colocam ali pedidos de oração. Eles aprenderam sobre o valor da oração, eles aprenderam sobre o poder da oração, eles aprenderam sobre o jejum, eles aprenderam o poder que tem o jejum, e eles colocam aqueles pedidos ali dentro daquela caixinha, né? Eles aprenderam que também o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então, eu acho importantíssimo essa questão prática agora, né? Eles colocam ali os pedidos de oração e você, como professor, combina com eles. Olha, a gente vai orar essa semana inteira até o domingo e daqui até domingo vocês tiram um dia para fazer o seu jejum, né? Deixa eles, a meu ver, deixa eles livre para fazer o jejum. E quando for na próxima aula, se alguém tiver ou quiser compartilhar algo que ocorreu durante essa uma semana de oração e de jejum, vai ser excelente para o fechamento desta, e eu vou colocar assim, desta dinâmica, né? Mas eu acredito que vai ser muito importante para a vida espiritual da sua classe essa dinâmica. Lucas, Amém, graças a Deus. Eu acredito que a dica do Paulo foi muito rica, professor. Sempre leve para esse aspecto prático, porque essa lição é extremamente prática, né? É oração e jejum. Então, assim, a gente precisa seguir nessa linha de pensamento de ser bem prático, né? Se você puder começar a aula com oração também, né? De reunir os alunos antes de começar a ministrar mesmo, fazer aquele momento de oração, ou encerrar com oração também, isso é muito válido, né? O que você puder fazer para incentivar essa prática, né? É muito interessante de verdade. Então, professor, não apenas estude, né? Se dedique na temática, mas também pratique o que você vai ensinar, né? Durante a semana, ore, durante a semana, jejue, peça a Deus iluminação para ministrar essa lição, que com certeza Deus vai abençoar e vai ser riquíssimo e uma bênção para a glória de Deus. amém. Então ficamos por aqui e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.